As vantagens e desvantagens de fazer o jejum intermitente. Eu sei que nessa época do ano muita gente tenta fazer, né? Afinal, emagrece mesmo? É uma das formas que as pessoas mais buscam para perder peso rápido. E aí eu convidei o médico graduado em nutrologia esportiva e ciências da obesidade, Dr. Cristiano Cruz. Cristiano, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. E eu queria saber de você, afinal de contas, é eficaz mesmo o jejum? Eu que agradeço o convite. O jejum é realmente eficaz na perda de peso. Ele ajuda não só a reduzir o peso corporal, a massa de gordura, como consegue melhorar parâmetros metabólicos. O que é isso? Consegue reduzir a glicose no sangue, o colesterol, a pressão arterial e reduzir os marcadores inflamatórios que estão associados às doenças crônicas. E aí a gente tem os tipos de jejum, que é por aquele tanto de horas que a gente fica sem se alimentar, e também temos por dias alternados. Quais são os protocolos, Cristiano? Existem nos estudos 3 tipos principais de jejum que são estudados. O jejum por tempo restrito, que é uma janela alimentar onde você fica, em geral, 8 horas de alimentação e 16 horas de jejum. Pode chegar até 6 horas de alimentação e 18 horas de jejum. Existe também o jejum em dias alternados, onde você tem um dia de alimentação normal, sem restrições, seguido de um dia de alimentação com uma restrição calórica mais importante, em geral 25, 30% da energia que a gente precisa no dia. E existe também uma dieta que é chamada dieta 5-2, onde você tem 5 dias de alimentação normal e 2 dias de alimentação mais restrita. Esses dias podem ser consecutivos ou não. O jejum é uma prática já milenar. O jejum, a gente já conhece, por exemplo, o Ramadã, que é o jejum dos muçulmanos, onde eles ficam sem se alimentar durante o dia, né? Da hora que acorda até a hora de dormir. E também tem um jejum que são mais populares na década de 60 e 70, que são os jejuns de semanas e dias, mas que hoje não são mais recomendados porque eles estão associados a um aumento da incidência de doenças relacionadas a transtornos alimentares. E aí, no caso, eu queria até mostrar aqui uma cartelinha que a gente fez para deixar aí para o pessoal ver a questão do jejum, porque muita gente às vezes faz o jejum por conta própria. Isso pode ser um risco, porque não sabe o que sai, né, para o jejum e o que volta do jejum, não é, Sim. Cristiano? A grande questão, assim, a gente pensando também quem não deve fazer o jejum, aproveitando, o jejum ele pode causar quedas do açúcar, principalmente em pacientes que fazem uso de medicações para diabetes. Então, lactentes, idosos, pessoas que estão em período de amamentação e gestantes não devem fazer o jejum intermitente. A questão maior aqui é você fazer uma janela alimentar de preferência dentro da luz do dia, que seria o contrário do Ramadã. Por quê? Porque a gente tem um relógio biológico, a gente chama isso de crononutrição. Pelo período da manhã, nós temos uma sensibilidade à insulina melhor. O que significa isso? A gente metaboliza melhor os carboidratos e à noite é o oposto. A gente tem uma dificuldade de metabolizar os carboidratos. Então, quando se opta por fazer o jejum, o ideal é que se faça com um café da manhã e finalizando essa parte de alimentação ali no período da tarde. E não pular o café da manhã e fazer a alimentação do almoço até o jantar. Por quê? Por questões metabólicas, o nosso corpo funciona assim. A gente, à noite, tem uma tendência maior a ter pré-diabetes, eu digo com uma alimentação maior à noite, né? Uma tendência maior a pré-diabetes e a ganho de peso, que fala o contrário do que seria a ideia de fazer o jejum intermitente, que é buscar melhora da saúde e redução do peso corporal. Eu tenho aqui uma amiga que participa conosco sempre aqui, ela me mandou até mensagem, eu acho que foi, não sei se foi a Cibele, que disse que fez o jejum intermitente, emagreceu 17 quilos e sentiu uma melhora. E aí a pessoa com o jejum intermitente pode ser um passo para emagrecer e continuar ali mantendo o peso? Pode ser uma saída das pessoas entenderem isso, que é uma mudança também, Cristiano? É perfeitamente possível que a pessoa faça. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional. Isso pode ser usado como uma ferramenta para emagrecimento, pode ser usado também como um estilo de vida. Nada impede, desde que a pessoa esteja adaptada para isso. Quais são o perfil de pessoas que mais se identificam com o jejum intermitente?
As pessoas mais hiperfágicas, que são as pessoas que fazem poucas e refeições mais volumosas, que conseguem fazer 1 a 2 refeições no dia. As pessoas que têm dificuldade de seguir uma dieta restrita, contínua, porque não consegue ter mais disciplina. Então, por exemplo, nos dias alternados, um dia é um dia de alimentação normal. Então, a pessoa tem uma facilidade para não ter que seguir uma dieta tão restrita. E as pessoas que querem perder peso e melhorar a sua saúde. Vou dar um exemplo, por exemplo, na menopausa. Isso, inclusive a Eugênia quer saber se para a menopausa ela é indicada. A menopausa é uma condição onde a mulher tem uma facilidade para ganhar gordura visceral. Então o jejum cabe sim nessa fase, porque ele vai ajudar a reduzir a massa de gordura e esses parâmetros metabólicos. Pode ser usada com certeza durante a menopausa. Vai diminuir por exemplo, eles reclamam dessa barriguinha que aumenta sem a gente nem entender por quê. Vai ajudar? Com certeza. O jejum, em estudos, ele mostra que ele reduz a massa de gordura. É importante lembrar que também é interessante estar relacionado a uma restrição calórica, mas o jejum vai ajudar a reduzir essa massa de gordura e, no caso da mulher na menopausa que tem uma tendência a ganhar gordura visceral, que é a gordura que fica na barriga, vai colaborar com ela para reduzir isso aí. Cristiano, o que acontece no nosso organismo e a gente vai percebendo isso fazendo da forma correta, prescrita e com orientação? O que acontece? O nosso metabolismo, como você estava explicando aí, ele vai acelerar, a gordura vai queimar? O jejum ficou muito popular em 2016, quando um pesquisador japonês ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que ele mostrou alguns mecanismos que estão associados a ele. Para não ser muito acadêmico, eu vou resumir assim. Depois de 12 a 14 horas de jejum, o estoque de açúcar do corpo termina. Então o corpo precisa procurar fontes alternativas de energia. Nesse momento, o corpo tem uma facilidade para usar os estoques de gordura e ele tem um mecanismo que é o que deu o Prêmio Nobel ao pesquisador, que chama autofagia. O corpo passa a fazer reciclagem de células doentes e células danificadas. Essa é a grande questão de se utilizar o jejum intermitente como uma ferramenta para melhorar a saúde. A saúde de uma forma geral, né? Deixa eu trazer minha amiga Daniele. Mônica, eu janto até às 18h30, aí vou comer no outro dia às 11 da manhã. Pelo que eu entendi, ela está fazendo isso todos os dias. E aí até aproveito, isso que pode ser um risco para compulsão depois, na hora de voltar a comer? Principalmente os pacientes beliscadores, eles têm mais dificuldade para lidar com o jejum. Como eu digo, é uma ferramenta, mas que talvez não dê certo para todas as pessoas. Exatamente. Quando a pessoa tem um padrão mais beliscador e ela fica forçando ficar longos períodos sem comer, isso pode induzir ela, inclusive, a um transtorno alimentar e que pode ser uma bulimia, um caso mais sério, ou mesmo a compulsão alimentar, que pode, na verdade, ser um tiro no pé. O paciente deveria emagrecer e com a compulsão alimentar de rebote ele passa a ganhar peso. Minha sugestão sempre, para poder colaborar, é pensar, nunca pule o café da manhã. Um café da manhã de alta energia, ele é responsável por diminuir a fome ao longo do dia. Então, tomar um grande café da manhã pode facilitar com que a pessoa tenha adesão ao jejum intermitente. E também garante que vai ter mais saúde, vai ter uma qualidade de vida durante o dia melhor. E evitar doenças também. Sem dúvida. Você sabe que a gente fez uma pergunta no nosso @manhãtotal, né, o nosso Instagram, justamente querendo saber das pessoas se elas já fizeram ou fazem o jejum intermitente e se não fizeram. E ali a gente tem o resultado, eu quero que você me acompanhe, 67% disseram que sim, né, fazem ou fizeram o jejum intermitente e 33% não. E com esses esclarecimentos aqui, né, do Cristiano, a gente entendeu um pouco mais sobre esta estratégia e a importância de se procurar um acompanhamento para poder ter os resultados, né, Cristiano? Sem dúvida. O jejum intermitente é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta importante na busca da redução do peso, mas é sempre importante lembrar que para você iniciar uma prática de jejum é interessante você procurar uma equipe multidisciplinar, um médico, um nutricionista para poder te orientar e ter os melhores resultados. Obrigada, viu, Cristiano? Imagina, volte mais vezes, tá? Dr. Cristiano Cruz, ele que é médico, né, e é ali graduado em nutrologia esportiva e ciências da obesidade.